Olá a todos, isso mesmo, nesta segunda-feira a Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou a primeira morte por coronavírus em Poços. Trata-se de um paciente de 75 anos que estava internado em um hospital privado da cidade e apresentou sintomas do vírus após retornar de um cruzeiro. Procurou tratamento, procurou um socorro médico e foi indicado para ir, depois foi internado no hospital, e depois transferiu de um hospital para o outro e logo começou a apresentar sintomas respiratórios depois da internação. E aí começou a ser tratado como paciente portador de coronavírus. E foi tratado como tal. E foi feito o exame, depois de algum tempo que ele estava internado, o exame foi para Belo Horizonte, o PCR, e ele lamentavelmente veio a falecer. Ora, então o exame... Vamos explicar como é que é o exame, porque senão dá um pouco de confusão. O exame que foi para Belo Horizonte, ele detecta a presença do vírus, do coronavírus. Esse exame foi feito alguns dias depois que ele chegou da viagem, porque ele se internou 15 dias depois da viagem. E aí ele começou a apresentar a doença. E a doença pode evoluir para um processo inflamatório grave, e aí sem a presença, inclusive, do vírus. Quando foi feito o exame foi para Belo Horizonte e deu negativo. Quando o resultado chegou para nós aqui, nós falamos, não, o resultado deu negativo, mas é positivo. O exame, esse paciente tem a doença, o coronavírus, porque inclusive tinha uma pessoa que viajou com ele e teve o mesmo problema que ele, está internado aqui no hospital e deu positivo, porque essa pessoa tinha o vírus quando foi feito o exame. Esse que faleceu, infelizmente faleceu, não tinha mais o vírus. Muito bem. Aí nós fizemos depois o teste rápido, para a gente checar, porque nós ficamos assim, muito preocupados com o resultado do exame que veio de Belo Horizonte. Fizemos o exame nosso aqui, o exame rápido, e esse exame deu positivo. Por que deu positivo? Porque esse exame detecta a presença do anticorpo. Então, ele não tinha mais o vírus, mas ele tinha um anticorpo. Então, não houve erro no exame nem de Belo Horizonte, nem no exame daqui. E são circunstâncias da própria doença, que é uma doença complexa e difícil, como a gente está vendo aí. Mas o lamentável de tudo é que, infelizmente, apesar de todo o tratamento que ele foi feito, que ele foi submetido, ele veio a falecer. Existe uma certa preocupação da população com relação ao número de casos, são casos suspeitos. O que é o caso suspeito? Eu vou explicar para vocês o que é o caso suspeito. A pessoa tem um sintoma leve de gripe, que é uma tosse, uma coriza, uma dor de garganta pequena, mal-estar um pouco, febre. Então, ele procura o sistema de saúde. No sistema de saúde, ele é examinado pelo médico e o médico constata que ele não tem nenhum problema grave no pulmão. Então, ele diz o seguinte, que esse caso, ele tem que ir para casa, ficar em observação, em quarentena em casa, e é considerado suspeito. Muito bem, ele pode evoluir como? Ele pode evoluir para a cura, quase que imediata. Então, ele deixou de ser suspeito e foi para a cura. Essa é a grande maioria da evolução desses pacientes, compreende? Quando, ao contrário, esse paciente, que foi considerado suspeito no início, e ele evolui mal, ele evolui com o quê? Insuficiência respiratória, dificuldade de respirar. Então, aí sim, ele vai para o hospital, aí ele vai fazer o exame. Qual o exame? O exame que vai para Belo Horizonte para detectar se ele tem o vírus. E esse exame demora um pouco para chegar. Se eu faço o exame, que nós temos aqui, o exame rápido, ele vai dar negativo. Por quê? Porque ele não tem o anticorpo ainda, porque o exame que nós fazemos rápido, ele detecta a presença do anticorpo. Então, esse exame é mais importante mais na fase final da doença, como aconteceu no caso desse paciente que, infelizmente, faleceu. Então, é isso que nós precisamos entender. O suspeito não quer dizer nem de longe que o paciente vai ter a doença.